Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Expert Radiologia. Meu nome é Fabrício e nessa aula a gente vai falar sobre uma má formação chamada de holoprosencefalia. Lembrando que não é responsabilidade do técnico tecnólogo em radiologia laudar exames. Na verdade, não faz parte das nossas atribuições e nem temos conhecimento para fazer esse tipo de avaliação. Então, o intuito dessa aula não é esse. O intuito dessa aula é para que você, tecnólogo em radiologia, compreenda um pouco sobre essa má formação e saiba identificar imaginologicamente como se apresenta determinada alteração, determinada patologia. Tá bom? Eu espero que vocês gostem dessa aula e se gostarem já deixe seu like, compartilhe com algum amigo que talvez seja importante para ele compreender e conhecer essa patologia. Espero que goste, a gente vai ter mais aulas nesse sentido e sem mais delongas, vamos a essa aula. Então a gente vai falar agora sobre uma patologia chamada de holoprosencefalia. Para iniciarmos e compreendermos um pouco melhor, eu gostaria de mostrar aqui essa formação da criança, como acontece. A gente tem algumas regiões aqui que fazem parte do processo de formação. A gente tem a medula espinhal, o roboencéfalo, o mesencéfalo e o prosencéfalo. Vamos focar principalmente aqui no prosencéfalo. O prosencéfalo ele é responsável pela formação do diencéfalo e do telencéfalo. Tá bem? Então, com o desenvolvimento da criança, quando ela vai crescendo no útero da mãe, a gente tem a formação aqui do telencéfalo. O prosencéfalo começa a formar o diencéfalo e o telencéfalo ele vai formar aqui os dois hemisférios cerebrais. E daí a gente vai ter a formação das estruturas da linha média, né? E também a divisão entre o hemisfério cerebral direito e o hemisfério cerebral esquerdo. Então, tendo isso em mente, vamos falar agora sobre a holoprosencefalia. O que seria a holoprosencefalia? Ela corresponde a um grupo complexo de malformações que decorre da falha da clivagem e diferenciação da porção rostral do tubo neural. Logo após o fechamento do neuroporo anterior, aproximadamente no 25º dia de vida, formam-se as vesículas cerebrais. As vesículas cerebrais mais rostrais, o prosencéfalo no caso, dará origem ao telencéfalo e ao diencéfalo. E o telencéfalo vai dar origem aos hemisférios cerebrais e ao estriato, que por sua vez formará os núcleos caudados e puntâneo. Então, só para relembrar aqui, esse é um resumo, onde a gente fala aqui da formação dos hemisférios cerebrais direito e esquerdo e das estruturas como o núcleo caudado e puntâneo, principalmente a parte aqui do telencéfalo, ela vai dar origem a esses hemisférios cerebrais. O que acontece? Aqui a gente tem a formação normal, a gente tem o roboencéfalo, ele vai, no desenvolvimento normal, ele vai formar aqui os dois hemisférios cerebrais, vai formar aqui a região do ventrículo e as estruturas mediais como o septo pelúcido, o septo interhemisférico, né, a foice do cérebro e tudo mais. Em uma formação anormal, como no caso aqui numa má formação, como a holoprosencefalia, há uma falha dessa clivagem e o que acontece é que a gente vai ter exatamente o impacto tanto nas estruturas da linha média, na formação de estruturas da linha média, e vai ter uma conexão aqui, por exemplo, no caso dos ventrículos, a gente pode ter aqui um holoventrículo, ou seja, a formação de um único ventrículo, sem o septo pelúcido ali que divide os dois ventrículos laterais, como também a gente pode ter aqui uma única área aqui do encéfalo, né? A parte do cérebro ali pode ter uma conexão sem as estruturas medianas que separam o hemisfério direito e esquerdo. Então temos aqui a classificação nessa imagem, como vocês conseguem observar. Note que tem várias classificações aqui. Aqui é um cérebro normal, aqui é como se fosse um corte axial. Note só que a gente consegue observar o hemisfério cerebral esquerdo, o hemisfério cerebral direito. A gente consegue observar aqui os ventrículos, o corno anterior, o corno posterior. Aqui no meio vai passar o septo pelúcido, separando o ventrículo lateral direito do ventrículo lateral esquerdo. E a gente vai ter o terceiro ventrículo aqui na região mais central. A gente tem o septo interhemisférico aqui, que divide, na verdade, o hemisfério cerebral esquerdo do direito. Então, esse é um cérebro normal, como vocês observam também aqui na imagem A, bem demonstrado aqui toda a formação
normal tanto dos ventrículos como as estruturas medianas aqui que dividem o hemisfério cerebral direito e esquerdo, ventrículo lateral direito e ventrículo lateral esquerdo. Então a gente sempre tem que ficar atento aqui a essa questão tanto do formato do ventrículo, tanto com a questão do septo pelúcido, como também a questão da fissura interhemisférica. Note só que essa aqui é um caso aqui de holoprosencefalia do tipo alobar, que é o tipo mais grave, onde vocês conseguem observar como o ventrículo, a forma do ventrículo aqui é totalmente diferente do que é o normal. Aqui a gente tem uma comunicação direta, tem a ausência aqui do septo pelúcido, então a gente tem a comunicação entre os ventrículos laterais direto. Também a gente consegue observar que tem a ausência aqui da fissura interhemisférica. Note que não tem a divisão entre o hemisfério cerebral direito e esquerdo, como se fosse um único hemisfério, como se não tivesse hemisférios, na verdade, como se fosse um único cérebro, uma coisa só. A gente tem esse aspecto aqui ó, em panqueca, como vocês conseguem observar. Aqui embaixo a gente consegue observar aqui outra imagem, é o mesmo caso aqui, uma holoprosencefalia lobar. Você vê o formato, como ela pode se apresentar. A gente não tem aqui o septo pelúcido, também não tem aqui a fissura interhemisférica separando o hemisfério direito e esquerdo. E o formato em panqueca aqui também. A semilobar, a classificação de holoprosencefalia semilobar, é um caso um pouco menos grave do que a lobar. Nesse caso, a gente tem aqui anatomicamente, o formato aqui dos ventrículos é um pouco mais parecido com o ventrículo normal, né? Os ventrículos normais, principalmente a parte posterior. A gente tem o holoventrículo, que é um ventrículo único, sem a separação que acontece aqui quando tem a presença do septo pelúcido. No caso, não tem presença do septo pelúcido, então a gente tem holoventrículo, único ventrículo. Aqui na parte anterior a gente consegue observar que não existe aqui a fissura interhemisférica. Na região anterior a gente tem apenas uma região, não tem uma divisão. Só que na região posterior a gente vê a fissura interhemisférica e consegue separar aqui o que é hemisfério esquerdo e o que é hemisfério direito do paciente. Aqui embaixo a gente vê esse mesmo caso daqui de cima. Note novamente um holoventrículo. Aqui a gente consegue ver uma comunicação direta entre o hemisfério cerebral direito e esquerdo, sem a presença da fissura aqui. Já na região posterior a gente consegue ver a fissura, separando o hemisfério esquerdo e direito do cérebro. E a gente consegue observar que o ventrículo, o corno aqui, por exemplo, o corno posterior do ventrículo lateral, ele é mais próximo do anatomicamente esperado, né? Aqui a gente tem novamente aqui um caso lobar, que é menos grave do que os anteriores. A gente consegue ver que há sim aqui a fissura hemisférica, a gente consegue observá-la, separando o hemisfério direito e esquerdo, só que a gente consegue observar também que não há o septo pelúcido, logo a gente tem o holoventrículo. Esse ventrículo aqui, você vê que ele tem formatos um pouco mais anatômicos, mais próximos do normal. A gente quase que consegue observar que um corno anterior nessa região. O corno posterior é bem próximo também do que é o adequado, do normal. Então o lobar é um caso um pouco menos grave. A gente consegue observar também aqui nessa outra imagem como é igual, né? Só que aqui com um pouquinho mais desenhado, né? A gente consegue ver a fissura aqui passando, dividindo o hemisfério cerebral esquerdo e direito. A gente consegue ver o holoventrículo aqui, a gente não tem septo pelúcido, mas a gente consegue observar que a região aqui do posterior ela é mais bem formada, né? Tem uma melhor formação. Passando aqui, a gente tem as imagens de pacientes que estão nessas classificações aqui de lobar e semilobar. Note só, quanto mais severa é a holoprosencefalia, mais isso agride no aspecto da face do paciente, né? A gente tem um caso bem severo aqui, vocês podem notar na figura A. Na figura B a gente tem um caso severo também, mas não tão quanto o da letra A. Vocês podem notar que a gente tem os olhozinhos do paciente aqui bem próximos um do outro. Isso é chamado de hipotelorismo. Então, note esse paciente exatamente sofre disso, né, do hipotelorismo. Então, quando a gente encontra um paciente com a face alterada, a gente pode aí, realmente suspeitar da holoprosencefalia. Então, hipotelorismo.
Esse caso também tem, só que não numa gravidade tão alta como desse outro paciente aqui. Nesse caso aqui a gente tem um grau mais leve de holoprosencefalia. Passando aqui para a imagem, a gente tem aqui uma holoprosencefalia lobar. Esse é um exame de ultrassom. Note só que a gente consegue observar esse holoventrículo. Você vê que não tem um septo pelúcido, a gente vê uma dilatação bem grande aqui do ventrículo. Nessa imagem aqui a gente não consegue ver muito bem a questão aqui das linhas médias. Mas esse caso era um caso de holoprosencefalia lobar. A gente vai passar aqui agora para imagens em ressonância magnética. Então observe bem aqui essa região mais inferior, na fossa posterior infratentorial. A gente consegue observar essa área aqui com densidade de líquido, isso é um axial T2. Então o T2, o líquido, ele vai brilhar, ele vai estar branco na imagem. Esse aqui é o hemisfério cerebelar direito. Aqui na região do hemisfério cerebelar esquerdo a gente vê que há a presença de líquido. Subindo aqui um pouquinho, note só novamente aqui essa área com bastante presença de líquido, de líquor. Aqui é o quarto ventrículo do paciente. Subindo aqui um pouquinho, novamente essa área bem grande aqui de líquor. Aqui o mesencéfalo do paciente, aqui a região dos lobos temporais. Subindo aqui um pouquinho, note só essa área cística aqui, com uma área bem grande, com um holoventrículo. Aqui você vê que não há formação do septo pelúcido. Esse aqui, os ventrículos têm uma comunicação direta um com o outro. Note só que os olhos do paciente são muito próximos um ao outro. É um hipotelorismo. Então, a gente subindo aqui, para essa área mais superior, a gente consegue ver aqui, essa área também de comunicação dos hemisférios cerebelares. Você vê que não há uma fissura, que ela não passa aqui dividindo, nem na região posterior. Então, a gente tem um monoventrículo na linha média, comunicando-se com um grande cisto dorsal, que se estende até a região inferior, como a gente mostrou, comprimindo ali o hemisfério cerebelar esquerdo. E a gente vê também aqui que as estruturas da linha média estão ausentes, como o septo pelúcido, a gente não consegue observar, corpo caloso. Fissura interhemisférica não aparece também aqui. Então, esse é um típico caso aqui de holoprosencefalia. Então, aqui a imagem final, um pouquinho mais para cima, o corte mais superior. Aqui a gente tem outro caso, que é uma tomografia computadorizada em cortes axiais. A gente vê novamente aqui os olhinhos da criança, aqui, um próximo ao outro, hipotelorismo. Então, olhando essa imagem, você vê que já tem áreas aqui de líquor. O líquor na tomografia ele vai aparecer com hipodensidade. Lá na ressonância a gente chama de hipersinal. No T2 lá ele aparece com hipersinal. Aqui na tomografia a gente vai chamar de hipodensidade, ou seja, esse aspecto mais escuro. Então a gente vê novamente essa área aqui, você vê que não há formação da linha interhemisférica, ou a fissura interhemisférica, você vê que não tem. E a gente tem esse grande cisto, um holoventrículo, essa comunicação direta sem a formação do septo pelúcido. Passando aqui, a gente tem um caso de holoprosencefalia semilobar. Então o que acontece? Qual a diferença, como a gente já estudou? Você vê o aspecto da face da criança, né? Você vê os olhinhos um próximo ao outro. Nesse caso aqui a gente consegue observar que não há formação da fissura interhemisférica na região anterior. Os hemisférios da região anterior estão fundidos. Aqui a gente tem o holoventrículo, não há formação do septo pelúcido. Porém, se a gente olhar para a região posterior do paciente, a gente consegue observar que há a formação da fissura aqui interhemisférica. E a gente consegue separar aqui a região do hemisfério cerebral direito e esquerdo do paciente. Então esse é um caso de holoprosencefalia semilobar. Então, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E se gostarem, lembre, deixe seu like. Além disso, tem um recadinho para você. Você que quer aprender a realizar exames de tomografia computadorizada de uma forma simples e prática, eu vou deixar aqui embaixo o link do curso de tomografia computadorizada. Então basta você clicar aqui, está com um valor bem acessível, e você vai gostar muito do conteúdo.